A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Então vamos começar a nossa análise teórica, pessoal. Pergunta número 1, qual é a média da velocidade do hino? Para descobrir, a gente vai somar a nossa velocidade menor, que nesse caso é 52, somar com a maior, que no caso é 69. 52 mais 69, esse resultado a gente vai dividir por 2. O resultado dessa divisão é 60,5. Como a gente não tem essa batida, como a gente não tem essa velocidade de 60,5 no metrônomo, a gente considera ou 60 ou 61 batidas por minuto. Número 2, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Nós vamos analisar nossa armadura de clave, que hoje está composta por sustenidos. Então diz a regrinha que quando a armadura de clave é composta por sustenido, que a gente quer descobrir a nossa tonalidade, a gente pega o último acidente, que no caso aqui é o Dó sustenido, né? Nosso último acidente aqui, o Dó sustenido, e eleva meio tom acima, tá? Meio tom acima de Dó sustenido é igual a Ré. Então a nossa tonalidade maior é Ré maior. Para achar relativa, pessoal, a regra é a mesma, tanto para a armadura de clave com sustenido quanto para bemol. Eu vou elevar uma sexta, né? Uma sexta acima a partir do tom, tá? Então já descobriu que o meu tom é Ré, então eu vou elevar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ok? Então a resposta fica tonalidade Ré maior e Si menor como a sua relativa menor, ok? Terceira, qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Muito bem, a gente vai analisar a nossa fórmula de compasso. Vamos primeiro descobrir se esse compasso é simples ou composto. Então toda fórmula de compasso que o número de cima for 2, 3 ou 4... é simples, tá? Ou C cortado, porque na verdade o C ele representa o 4×4, tá? E o C cortado é o 4×4 dividido no meio, ou seja, 2×2, certo? Então, automaticamente, se eu fizer, né, essa mudança de C cortado
para o que ela é equivalente, vai dar 2 por 2, o número de cima vai ser 2, então também é simples, ok, pessoal? Então a gente já sabe que é simples. Aí a regrinha diz, quando o meu compasso é simples, o número de cima da fórmula de compasso indica para mim a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso, tá? Pessoal, não é a quantidade de figuras, é a quantidade de tempos, tá? Dentro de cada compasso. Então está dizendo que eu vou ter 2 tempos, porque o número de cima é 2. Então automaticamente meu compasso é binário, tá? Então a resposta fica binário simples, ok? Quarta questão, qual é a minha unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver, tá? Por que se houver? Unidade de movimento e unidade de som somente nos compassos compostos, tá? A regrinha diz que nos compassos simples, o número de baixo da fórmula de compasso representa a figura que vale um tempo dentro de cada compasso. O que é unidade de tempo? É a figura que vale um tempo dentro de cada compasso, certo? Então, o número de baixo já indica para mim que figura que é. No caso aqui, a nossa forma de compasso é o C cortado, que é igual ao 2 por 2, acabei de falar. Então, vamos imaginar que ao invés de C cortado, a gente tem ali 2 por 2. Então, o número de baixo seria 2. A figura representada pelo número 2, a gente já sabe que é a mínima, tá? Porque a semibreve é a figura representada pelo número 1. A mínima é a número 2. Então, automaticamente, a minha unidade de tempo vai ser a mínima. Agora a pergunta, qual é a unidade de compasso? O que é a unidade de compasso? É uma figura, né, uma unidade que preenche o compasso inteiro. Ela sozinha ela preenche um compasso inteiro. Nesse caso, a gente já sabe que a mínima vale um tempo e que o compasso é binário, ou seja, para preencher um compasso inteiro eu preciso de 2 mínimas, tá? De 2 figuras que valem um tempo cada uma. Só que eu não posso usar 2 mínimas como resposta, porque eu preciso da unidade, ou seja, uma figura, tá? Então eu tenho que transformar essas 2 mínimas em outra figura sozinha. Por que a mínima é número 2? Porque eu preciso de 2 para preencher uma semibreve. Ó, se eu preciso de 2 para preencher uma semibreve e meu compasso contém 2 mínimas, automaticamente eu posso trocar essas 2 mínimas por uma semibreve. Então a resposta fica unidade de tempo mínima e unidade de compasso semibreve. Ok, pessoal? Quinta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e ligaduras de valor. Então a gente vai observar todas as figuras que aparecem no hino aqui. Vamos marcar, tá? Começando da semínima, que é as primeiras figuras que aparecem, depois aparece uma mínima aqui, ó, depois aparece aqui uma semínima pontuada, depois aparece uma colcheia, depois aparece uma mínima pontuada. Aí aqui no segundo sistema as figuras são repetidas, no terceiro sistema também são repetidas e no quarto sistema também, tá? Então na resposta a gente vai agrupar as figuras sempre da maior para menor para ficar mais fácil, tá? Vamos colocar primeiro as figuras que não tem ponto e depois a gente coloca as figuras pontuadas, ok? Então as figuras que a gente achou foi a mínima, achamos a semínima e achamos a colcheia. E também achamos a mínima pontuada e a semínima pontuada, tá? Partindo do ponto, né, que essa forma de compasso é muito difícil e eu não sei achar os valores das figuras e tal. Eu vou partir da unidade de tempo, tá? Que eu já sei que a unidade de tempo ela vem marcada na fórmula de compasso nos compassos simples. Então eu vou por ela e através dela eu vou descobrindo o valor das outras figuras. Então eu já sei que a minha unidade de tempo é a figura representada pelo número 2, que é a mínima, tá? Então, ou seja, já tem uma resposta. A mínima vale um tempo, tá? Maravilha. Aí a semínima é a figura que ela vale a metade da mínima. Ou seja, se a mínima vale um tempo, a semínima valerá meio tempo, certo? E daí eu tenho a colcheia, que é a metade da semínima. Se a semínima vale meio tempo, a colcheia nesse caso vai valer um quarto de tempo, porque a metade de meio é um quarto, certo? Muito bem, já descobri o valor de todas as figuras sem ponto. Agora eu vou para as figuras pontuadas. O que o ponto de aumento faz na música? Ele aumenta a metade do valor da figura que ele está pontuando, tá? Então eu tenho aqui uma mínima pontuada. A mínima a gente já viu que vale um tempo, tá? Mas ela tem um ponto de aumento, ou seja, um tempo mais a metade de um, que é meio. Então a mínima pontuada vai valer um tempo e meio.
certo? Depois eu tenho a semínima pontuada. A semínima a gente já viu que vale meio tempo, certo? Só que eu tenho um ponto. Metade de meio, 1/4. Então eu vou somar meio tempo mais 1/4 é igual a 3/4 de tempo, tá bom? Então a resposta, mínima 1 tempo, semínima meio tempo, colcheia 1/4 de tempo. Mínima pontuada 1 tempo e meio, semínima pontuada 3/4 de tempo. Sexta, qual é o ritmo inicial? Para isso a gente vai observar as figuras que aparecem antes da minha primeira barra de compasso, tá? A melhor maneira de observar o ritmo inicial. Então aqui eu tenho uma semínima e logo já tenho a minha barra de compasso, tá? A gente já viu que a semínima nesse caso, ela vale meio tempo, porque a mínima vale 1 tempo, certo? Então se a mínima vale 1, a semínima vale meio. E eu tenho meio tempo e a minha barra de compasso. Eu tenho meio tempo onde eu deveria ter 2 tempos, porque o compasso é binário, certo? Então, primeira coisa, eu tenho um compasso incompleto. Segunda coisa, eu tenho meio tempo onde eu deveria ter 2, então eu tenho menos que a metade de um compasso. E terceira coisa, essa música ela está iniciando no tempo fraco, porque o tempo forte é o tempo 1. Ela não inicia no tempo 1, automaticamente está no tempo fraco. Então, tem 3 características que indicam para mim, tá? Que a resposta da pergunta número 6 é ritmo inicial anacrúsico ou anacrústico, tá bom? Dá na mesma. A sétima, qual é a terminação da minha primeira frase, masculina ou feminina? Analise todas as vozes. Então, a gente vai analisar no nosso inário, porque no inário tem um indicativo de onde que é frase e onde que é semifrase. Qual é a indicação que eu tenho no inário? As vírgulas de respiração pequena, igual essa daqui, ó, indica para mim o final da minha semifrase. E a vírgula de respiração grande, né, que é essa daqui, indica para mim o final da minha frase, tá? Então eu devo observar as figuras que antecedem, né, que estão dentro do mesmo compasso, lógico, mas que antecedem essa respiração grande. Nesse caso, a figura que aparece aqui é uma mínima pontuada. A gente já viu que a mínima pontuada nesse caso aqui vale 1 tempo e meio. Agora eu tenho que analisar aonde que essa figura está, tá? Então ela é uma figura de 1 tempo e meio e ela está no tempo 1. Não importa, ela nasceu no tempo 1, foi até o tempo 2 e morreu no tempo 2, na primeira parte do tempo 2. Mas ela está no tempo 1, tá? Então indica para mim, ela iniciou no tempo 1, indica para mim que a terminação é masculina. E se a gente observar, é nas 4 vozes. Então resposta, terminação masculina em todas as vozes. Oitava, se houver, explique todos os tipos de ligadura que aparecem no hino. Então a gente observando o hino aqui na primeira parte e na segunda parte, a gente não consegue ver nenhuma ligadura, tá? Então resposta, não aparecem ligaduras. A nona, se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. Então a gente vai analisar o hino inteiro, tá, pessoal? Uma coisa importante, pessoal, a gente precisa saber o que é síncopa antes de analisar, tá? Ó, vamos imaginar uma situação aqui, ó. A mãe de vocês fala assim: ah, filho, vai lá na fruteira, né, e vê se tem uma graviola lá na fruteira, né? Muitos de vocês não sabem o que é graviola. Quem souber, comenta aí nos comentários aí, né? Mas enfim, aí você vai lá na fruteira, vai procurar se tem uma graviola, mas você não sabe o que é graviola. Mesmo que tenha lá, você não vai dizer que não tem, porque você não sabe o que é, né? Então a mesma coisa aqui, na música. Aqui está perguntando o que é síncopa e onde está. Se tiver, onde está, né? Bom, para eu saber se tem ou não, eu preciso saber o que é. Então é importante, a teoria é importante a gente saber para a gente poder ver ela na prática, né? Nesse caso, pessoal, a gente não tem síncopa aqui, então a gente não vai se aprofundar nesse assunto, tá bom? Mas é importante a gente saber para poder procurar da maneira correta, tá bom? Mas a gente não tem síncopa aqui, então vamos ficar em paz. No próximo hino que aparecer, aí a gente comenta. Então, resposta, não aparecem síncopas, tá? Décima, se houver, explique contratempo em quais compassos aparecem. A mesma questão, para eu saber se tem ou não, né, eu preciso saber o que é, tá? O contratempo, pessoal, ele é um pouquinho mais fácil, né, porque para haver contratempo precisa haver pausas, né? Tem uma exceção, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mais para frente a gente comenta, tá? Mas basicamente é isso. Tem que haver pausa para haver contratempo,
tá bom? Então a gente analisando aqui essa primeira parte e analisando a segunda parte, a gente não vê nenhuma pausa. Então, de cara eu já vou descartar a presença de contratempo aqui, tá? Então, mais para frente a gente comenta também, se aprofunda a respeito do contratempo, mas a resposta desse aqui não aparece em contratempos. A 11ª, se houver, explique que alteras em quais compassos aparecem. Aqui a altera também é muito fácil de ver nos nossos hinos, porque a única que altera que aparece nos nossos hinos são as tercinas. E para ver a tercina no nosso cenário, né, tem uma condição também, que toda tercina que aparece no nosso cenário, ela vai ter uma barrinha de união com o número 3 em cima, ok? Então se a gente analisar aqui a primeira parte e a segunda parte, a gente não vai encontrar essa situação. Então se eu não tenho tercina, eu também não tenho quialtera, porque a tercina é a única quialtera que aparece no nosso cenário. Então resposta, não aparecem quialteras. E, por fim, a 12ª, né? Se houverem, classifique todas as fermatas e as explique, tá? Então a gente vai observar se tem fermata, nessa primeira parte não tem, e na segunda parte a gente tem uma aqui no final do hino. Aí a gente vai observar que tipo de fermata que é. Nesse caso ela está aparecendo no fim da música, tá? Ela aparece em cima da última figura, ou seja, ela está concluindo a música, né? Está em cima da última figura que está concluindo a música. Então ela é uma fermata conclusiva, tá? Então resposta, fermata conclusiva, porque aparece no fim da música, ela está concluindo e etc. Então é isso. Agora, pessoal, a gente vai ficar com a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 441. 1, 2, 1, 2, 1. Tita, 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 ta, tita, e fita, tita, 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 ta, tita, e fita, tita, 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 ta, tita, 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 e fita, tita, ta, tita, e fita, tita. Linguagem rítmica, voz do contralto do hino 441. 1, 2, 1, 2, 1. Tita, 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 ta, tita, e fita, tita, 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 ta, tita, e fita, tita, 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 ta, tita, 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 e fita, tita, ta, tita, e fita, tita. Hino 441, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 1. Tita, 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 ta, tita, e fita, tita, 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 ta, tita, e fita, tita, 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 ta, tita, 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 e fita, tita, ta, tita, e fita, tita. Hino 441, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 1. Tita, 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 ta, tita, e fita, tita, 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 ta, tita, e fita, tita, 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 ta, tita, 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 e fita, tita, ta, tita, e fita, tita. Solfejo da voz do soprano do hino 441. 1, 2, 1, 2, 1.
Ré, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Fá. Ré, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Fá. Ré, Si, Ré, Do, Si, Lá, Ré, Fá, Lá, Sol, Fá, Sol, Mi, Ré. Solfejo da voz do contralto do hino 441. 1, 2, 1, 2, 1. Ré, do, ré, Fá, Mi, Ré, do, Mi, Ré. Ré, do, ré, Fá, Mi, Ré, do, Mi, Ré. Ré, Sol, Sol, Mi, Lá. Sol, Fá, Ré, Mi, Ré, do, Ré. Hino 441, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 1. Fá, Lá, Sol, Fá, Ré, Do, Si, Lá. Fá, Lá, Sol, Fá, Ré, Do, Si, Lá. Lá, Si, Sol, Ré, Mi, Do, Ré, Lá, Fá, Si, Lá, Sol, Fá. Hino 441, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 1. Ré, Lá, Ré, Si, Ré, Lá, Do, Ré. Ré, Lá, Ré, Si, Ré, Lá, Do, Ré. Fá, Sol, Si, Lá, Sol, Fá. Mi, Ré, Si, Mi, Lá, Ré. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.